Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é academicismo. Você já deve ter ouvido o termo "essa pintura é acadêmica". Mas você sabe, na real, o que é que isso significa? Não? Ficou curioso para saber um pouco mais sobre o academicismo? Então você já sabe. Não saia daí. Mas afinal, o que é o academicismo? Bom, o academicismo é um método de ensino de arte profissionalizante, formatado e ministrado pelas escolas de arte europeia. Essas escolas serviam para dar um ensino direcionado para que um artista pudesse seguir a sua carreira, antes de definir um estilo. Muitos artistas têm uma preocupação desnecessária de ter um estilo para poder se tornar famoso, mas é muito parecido com um médico residente. Quando ele vai para a faculdade, ele não escolhe se ele vai ser ortopedista, cardiologista, ele precisa ser um médico clínico, saber um pouco de cada coisa. E assim, na academia da pintura é do mesmo jeito. Ele precisa primeiro ter os conhecimentos teóricos para só depois ter o seu próprio estilo. Mas quando e onde surgiu a primeira Academia Real de Pintura e Escultura? Bom, foi em Paris, em 1648. Alguns grandes artistas plásticos, verdadeiros mestres, liderados por Charles Le Brun, fundaram essa primeira academia com uma pedagogia forte. E a partir disso surgiram as outras academias de arte, pintura no nível superior. Quando os artistas iam estudar nessas academias, eles tinham a certeza de ter um sistema de teorias aplicáveis na prática. A criatividade não tinha muito espaço. O que eles queriam mesmo era passar o aprendizado, que o artista se concentrasse realmente como tudo era feito, para muito depois, como eu sempre falo, começar a colocar o seu jeito de fazer as coisas. Estudar nessas academias elevavam o status profissional dos artistas, faziam ele ter destaque. Um artista profissional era formado pela academia. Um artista não profissional não passava de um amador. Quanto mais os artistas se aprofundavam em conhecimentos, mais elevava o seu status profissional, ganhava cada vez mais destaque. Com isso, eles se distanciavam cada vez mais do artesanato, que era algo mais livre e criativo, e se aproximavam mais das pessoas de intelecto. Elas gostavam de discutir ideias, e uma pessoa que não tem profundidade ficava longe desse meio. Essa forma organizada de ensino proporcionava a formação de coleções didáticas, de verdadeiros acervos. Os artistas eram sempre julgados e separados os melhores trabalhos. E esses trabalhos terminavam por fazer parte dos acervos dos melhores museus do mundo. Mas não pense que essas academias eram só flores. E por que eu falo isso? Bom, elas eram muito fechadas para grupos da elite, para quem podia pagar. Quem não podia ficava à margem da elite. Essa pintura feita em academia era considerada como oficial e os outros artistas nem sempre tinham acesso. No
academicismo existia um conjunto de regras que deveriam ser seguidos por todos os artistas. Essas regras primavam pelo belo, pelo irretocável, figuras mitológicas, deuses, sem nenhuma falha. Mas com o fim do século XVIII e o início do século XIX, o academicismo é tempo todo contestado e atacado pelos pintores realistas e pelos impressionistas. Eles já não eram mais os donos da bola. E no século XX, com a ascensão do modernismo, aí que o academicismo começou a cair de vez. Mesmo perdendo a sua força, o academicismo foi muito importante para as escolas de arte moderna, como o Bauhaus, o cubismo, porque davam uma profundidade do intelecto. E essa profundidade é importante para o artista em qualquer escola que ele venha a se aprofundar para fazer a sua técnica e exibir a sua arte. Tudo necessita de estudo para ter uma boa prática. Parte do ideal acadêmico primitivo voltou a fazer parte do currículo das escolas de belas artes, porque é necessário ter um sistema de ensino, é necessário aprofundar o intelecto do artista. A gente não pode simplesmente pegar tinta e fazer como bem entender. A gente não pode pegar qualquer peça e esculpir como bem entender. Precisa realmente das técnicas, e essas técnicas precisam ter uniformidade quando são passadas. Imagine um simples medium, existe uma proporção correta para a utilização. Se um professor ensina de uma forma, você vai em outra escola, ele ensina de outra forma, vai para uma terceira escola, e isso você termina sem saber qual é a quantidade certa. Mas quando você tem um conceito que foi formatado, seguido e dado certo, você pode repassar esse ensino para outros artistas e assim perpetuar a técnica e a arte para sempre. Felizmente, hoje vivemos em um mundo globalizado, onde as pessoas têm acesso a qualquer tipo de informação através da internet. Muito conhecimento é adquirido de forma gratuita, porém, muito misturado. Mas nem isso eles tinham antigamente, quando só existia o academicismo. Ou se aprendiam nessas escolas, ou ficavam à mercê da arte não oficial. Bom, os meus artistas, os meus alunos, costumam brincar que fazem parte do polianismo, a escola da Poliana. Bom, é um ensino à distância onde os artistas podem se expressar através de conhecimentos acadêmicos, mas respeitando o traço de cada um. É assim que funciona a minha escola. Precisa sim aprender a teoria, mas é possível se expressar de forma individual a partir dela. E para viver a experiência de hoje, eu vou pintar uma natureza morta, matar um pouco a saudade do meu tempo de acadêmica, onde lá eu pude aprender como fazer uma composição, colocar uma sombra projetada, fazer as luzes, efeitos, esfumatos. Tudo isso eu aprendi no academicismo para só então depois colocar o meu jeitinho de pintar. Bom, eu não vou fazer do início ao fim essa natureza porque eu vou precisar que ela seque por alguns dias. Mas vocês vão ter uma noção de como começaram a natureza morta e os meus alunos do Clube da Pintura vão poder acompanhar do início ao fim essa pintura e fazer comigo para ter as correções. Vamos lá? E as cores que vamos utilizar na nossa paleta são o branco, o azul de fita locianina, o amarelo, o preto, o magenta, o vermelho francês e o terra de siena. Vamos iniciar o bloquinho. Nessa fase não se faz nenhum detalhamento, apenas a marcação das cores
para só então, quando estiver seca, entrar na próxima etapa, que é de começar a refinar e marcar melhor as sombras. Vamos lá?
E essa é a forma acadêmica de se iniciar uma natureza morta, respeitando as regras de composição, de luz e sombra, de sombras e luzes projetadas. Espero que você tenha gostado da aula e que experimente fazer uma natureza morta com o academicismo. E você, artista, em que movimento você se enquadra melhor? No academicismo, realismo ou no polianismo? Seja lá qual for, pintar é muito divertido e você, é claro, deve viver essa experiência. Mas se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo e faça um comentário. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.